Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar nossa última aula do ano, o primeiro ano. Quero parabenizá-los por terem chegado até aqui. Isso porque eu matriculei 110, estão sobrando 45. Eu lembro que no começo do ano estava tudo sentadinho. Mas fiquem tranquilos que está cheio, esse lugar que estão vagos aí, está cheio de desencarnados assistindo. Só que esses não posso matricular, né? Já estão matriculados. Eles já estão matriculados. Já estão matriculados. Gente, então, como eu prometi, essa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Sociedade União. Vocês estão vendo aí que esse ano, agora dia 29 de dezembro, a Sociedade União completa 124 anos de idade. E quando a gente fez os 100 anos, foi uma bonita de uma festa, lá no ano 2001, coube a mim fazer uma revista, que depois vou mostrar para vocês, que já vou mostrar agora, chamada de Revista do Centenário. Até se vocês querem passar de mão para olhar, pode olhar. Essa revista me custou um ano de leitura. Eu li mais de 1000 atas da história da Sociedade União e aí deu para fazer essa revista. Isso é a síntese da síntese. E aqui, quando, nos 119, em 2019, eu fui encarregado de fazer a palestra de aniversário no fim de ano, e então, sobre a história da União, então eu fiz esse vídeo aqui, que já é o resumo da revista. A revista foi o resumo, né? Mas eu botei os principais fatos, nós vamos abordar, e para você ter uma ideia do que é, né, a Sociedade União, como é que começou, você vai ver algumas fotos do que era a casa, do que era aqui dentro, você vai ver a diferença, né, a evolução que a nossa casa teve. E não posso falar demais porque são 50 slides que eu tenho que falar, para terminar até as 22 horas. Então vejam aí, esse ano completamos 124 anos. O título aqui desse vídeo é Memórias, justamente a gente falou sobre toda a história da União. Então, aí não passa ligeiro, vocês vão ver que falar. Então vamos começar por aqui. No decorrer do vídeo, primeiro eu vou citar os fatos, depois no final, na metade de diante, eu falo o histórico melhor. Então vejamos assim, a Sociedade União foi fundada em 2001, em 1901. Então vamos ver como é que chegou, como é que começou essa história toda. Então, o primeiro item são os antecedentes. Enquanto se escoavam os últimos anos do século XIX, 1890 e tantos, né, em Pelotas, mais florescia o movimento espírita em todas as suas camadas sociais, sendo inumeráveis as reuniões familiares que se dedicavam à prática mediúnica. Ao longo do tempo, esses locais foram se tornando pequenos, tal a afluência de público, fazendo necessário a utilização de ambientes maiores para melhor atendimento da demanda, e foram surgindo os grupos espíritas. Naquela época, Pelotas era uma cidade florescente, em função das charquetas, o dinheiro sobrava, e as famílias mais elevadas da sociedade aqui iam para a França, os filhos iam para a França, estudavam na França, enfim, era um intercâmbio grande com a França. Então, em seguida, essas pessoas lá entraram em contato com a doutrina e trouxeram para cá, evidentemente, quando voltavam. Então, o que acontece? No início, as manifestações do espiritismo em Pelotas era feito dentro das famílias, era de casa. Um grupo de pessoas, né, daquela família, que estudava, que lia o livro dos espíritos, aquela coisa toda. Alguns tinham reuniões mediúnicas,
que por sinal a doutrina desaconselha que se faça mediunismo dentro de casa, né, na casa da gente, mas naquele tempo era assim, não tinha outra maneira, mesmo porque a igreja fazia uma campanha muito forte contra, né? Eu lembro, não é de 1800 que eu lembro, em 1961, quando os mormons chegaram em Pelotas, né, essa igreja mormon, eu estudava no Gonzaga, que era um colégio católico, e então vocês não imaginam a campanha violenta que se fazia em 1961, há 60 anos atrás, contra os mormons. Então vocês imaginam contra o espiritismo há 120 anos atrás, mais ou 140 anos atrás. Então no início era nas famílias, mas a coisa, o espiritismo foi que nem um rastilho de pólvora, cada vez aumentava mais, quer dizer, nas famílias, já as casas, né, os amigos, os vizinhos iam para as casas das famílias que faziam isso. Então chegou um ponto que tiveram que se criar grupos na casa das famílias, mas grupos, né, uma família lá com toda a vizinhança, com amigos, aquela coisa toda. E assim começou. Quando chegou no final de 1890 e muita coisa, já existiam em Pelotas 6 grupos espíritas caracterizados, já fazendo praticamente, eram mini centros espíritas. Era no começo, era pouquinha coisa, mas já tinha esse início. Então, por isso que tem esse título aí onde é que eu li aqui? Mas florescia o movimento espírita em Pelotas. Aquilo foi como foi que nem incêndio. Aí, apesar dos esforços dos seus dirigentes, no sentido de promover o estudo e a divulgação da doutrina, conforme a orientação de Kardec, na verdade, o público estava mais interessado era na observação dos fenômenos do que mesmo dos ensinamentos doutrinários. E isso preocupava alguns. O que quer dizer, essas reuniões mediúnicas de estudo tinha muito pouco. O negócio mesmo era o fenômeno. Né? E naquele tempo, fazer ostensivamente uma demonstração de psicofonia ou de psicografia era realmente coisa rara, mesmo porque em função da campanha contra a igreja. Mas a coisa ia indo. Com a igreja ou sem ela, a coisa foi. Né? Agora vamos ver então a fundação da Sociedade União. Então você já sabe, tinha esses grupos todos, fim da década de 90, já tinham 6 grupos estruturados, tá? Até na revista eu botei os nomes de todos esses grupos, e a preocupação das pessoas era querer o fenômeno, e o estudo era muito pouco. Mas tinha pessoas que estavam preocupadas com isso, que sabiam que o espiritismo não é fenômeno só, o espiritismo é estudo. Então, em função disso, vamos ver como é que aconteceu a fundação da Sociedade União. A fundação da Sociedade União aconteceu quase que de forma acidental. Às 22h30 do dia 27 de dezembro de 1901, reuniram-se alguns espíritas na sede do grupo São Marcos, Amor e Paciência. Engraçado que, embora fosse espiritismo, os grupos não tinham nome de santo, que não tem nada a ver com a igreja católica, mas naquele tempo valia tudo. Né? Então, esse era o grupo São Marcos, Amor e Paciência, com o objetivo de analisar algumas mensagens psicografadas por um dos seus membros, quando inesperadamente ocorreu a manifestação de um mentor espiritual, aproveitando o ensejo, Joaquim Francisco Ferreira indaga sobre a validade da criação de uma sociedade que se dedicasse mais ao estudo e à divulgação do espiritismo, obtendo resposta positiva dos espíritos. Então, eles fizeram uma reunião, eu nem posso contar a história que não dá tempo, um médium lá desse centro psicografava mensagens e a direção do centro dizia que aquilo era apócrifo, que aquilo era mistificação, que aquilo era coisa da cabeça dele, que ele estava fingindo que estava incorporado, e ele era uma pessoa daqueles que pelo de bigode ainda valia alguma coisa. Então ele se ofendeu e foi pedir socorro para outros espíritas, né, que se reuniram para analisar as mensagens dele.
E analisaram e viram que as mensagens deles eram totalmente, tinham fundamento, que realmente eram aqueles espíritos que diziam, que assinavam as mensagens, que era o espírito de mais elevado, né? Não era mensagem de sofredor, era mensagem de mentor. Então estava nessa reunião que começou às 10h30 da noite, imagina, quando vocês estão soltando aqui, quando estava começando as reuniões aqui, para estudar isso aí, e lá pelas tantas, o seu Francisco Ferreira, o seu Joaquim Francisco Ferreira, que era o mais preocupado com a história do estudo, vamos dizer assim, um dos médiuns se mediunizou, se manifestou no espírito, e o seu Ferreira, então, aproveitou a oportunidade para perguntar sobre a criação de uma sociedade que se dedicasse mais ao estudo. Então, nesta reunião foi... Nesta nova reunião foi marcada. Nova reunião foi marcada, então, com esse objetivo, para o dia 29... e concluída... no dia 13 de janeiro de 1902. Foram 3 reuniões. A primeira no dia 27 de dezembro, dia 29 foi a segunda, e dia 3 de janeiro, então, foi a última reunião que sedimentou realmente a criação dessa sociedade. Deixa eu perguntar um negócio. O senhor teve acesso a essas atas aí da fundação? Eu tenho. Eu as tenho. Não, um trabalho minucioso, né? Mas sim, mas muito mais minucioso. Eu estou botando aqui, né, como é que eu vou dizer assim? Uma pincelada. Isso, só o mínimo. Né? Só para fazer ideia, tive que ler 1000 datas para fazer isso aí. Né? Então vejam que ficou sedimentada a criação da sociedade, e o nome escolhido foi, então, como era uma sociedade destinada ao estudo, ficou assim: Sociedade União, porque eram 6 grupos de Pelotas, então a ideia era unir os 6, fazer um grupo só para estudo. Os outros lá, a parte mediúnica, poderia ficar com os grupos, mas do estudo seria uma sociedade só para estudar, sem mediunismo. Então, o nome da sociedade foi Sociedade União, os 6 grupos, e Instrução Espírita, que o objetivo era estudar o Espiritismo. Deu para entender? Por isso que é o nosso nome, Sociedade União e Instrução Espírita. Que de união não teve nada, né? E de estudo teve muito pouco também. Mas, vamos ver. São considerados sócios fundadores da Sociedade União e Instrução Espírita pela ordem de assinatura no relatório segundo. O relatório segundo era naquelas reuniões, teve o primeiro relatório e o segundo relatório. Então, o segundo, todos assinaram. Então, a Sociedade União foi fundada por Francisco Joaquim Ferreira, Francisco José de Souza Bravo, Alberto Abadi, Alfredo Maia Bastos, Eduardo Alberto Frois e Dario Nunes Batista. Então, esses são os 6 fundadores da Sociedade União. O início. Baseados nas instruções recebidas do Espírito Mentor, naquela reunião anterior, né? Na reunião do dia 27 de dezembro de 1901, os sócios fundadores da Sociedade União e Instrução Espírita passaram a se reunir semanalmente, às terças e sextas-feiras, por mais de um ano, a fim de estudar o Livro dos Espíritos, transferindo-o posteriormente para os sábados às 21 horas, até a efetiva instalação da sociedade. Então, um ano e tanto, esse grupo que fundou se reunia, né, e estudava o Livro dos Espíritos, para quando começasse, começar com base realmente. Então, vamos adiante, o que é que é agora? Aí não enxergo, Ocorreu. a instalação, né? A instalação.
Então, a instalação da sociedade, ela foi instalada como sociedade mesmo. A instalação ocorreu aos 9 dias do mês de agosto de 1903, em sua sede provisória na rua Tiradentes, número 47, residência do sócio Francisco José de Souza Bravo. Nesta oportunidade foi ratificado o nome do agrupamento como Sociedade União de Ação Espírita, sendo nessa data, você vê leiteiro, nessa data, a primeira diretoria que ficou a ser constituída. Presidente, Eduardo Alberto Frois. Secretário, Alfredo Maia Bastos. E tesoureiro, Alberto Abadio. Nessa ocasião, entraram em vigor os artigos mais necessários dos estatutos a preencher os fins que se destina União, Sociedade, União e Instrução Espírita. E os anos foram passando. E já passaram 123. Está dando para entender? Sim. Quer dizer, como eu estou sintetizando por causa do tempo, senão eu não conto a história. Um século de atividades. Então, agora eu vou apresentar dados que foram formando a sociedade e lá adiante, então, eu falo especificamente da história. Então, a partir de 2003, quando foi instalada realmente a sociedade, já se passaram 123 anos de efetivo trabalho. Então, por exemplo, guias e protetores. Na fase inicial da Sociedade União de Instrução Espírita, eram considerados seus guias e protetores os espíritos de São Marcos, Santa Cruz da Igreja, São Marcos, Avelina e Luiz Lazaque. Naquele tempo existia uma preocupação muito grande dos grupos espíritas de saber quem era o mentor. Há muito tempo já se perdeu essa mania. Não importa saber quem seja ou quem não seja, porque os nomes que os espíritos têm, isso varia. Não quer dizer que só porque nós chamávamos, quando estava aqui na Terra por aquele nome, que lá na espiritualidade, como é que é chamado. Então, hoje não se valoriza essa questão de saber quem era o mentor, mas naquele tempo era importante, né? Fazia parte. Então, era considerado naquela época esses três espíritos como os mentores espirituais da Sociedade União. Eu gostaria de uma pergunta. Hoje o senhor sabe quem é o mentor da casa? Porque eu não sei, então ninguém tem interesse em saber. Em 1956 houve uma reunião aqui, né, na Sociedade União, com essa finalidade. Mas eu não lembro qual é o nome do espírito que se... É uma coisa que entre nós não é algo falado, né? Como muitas casas por aí dão essa importância ainda de saberem quem é o mentor. Olha, uma sociedade que é a nossa idade que tem e o tamanho que ela é, não é um mentor só. Pois é. Tem um grupo de espíritos. Exatamente. Então não deve, quer dizer, deve ter mais mentores do que mesmo médios aqui embaixo. É verdade. Que também fica. Entende? Bom, vamos ver a questão do movimento de unificação. A 21 de setembro de 1904, realizou-se uma reunião de delegados das sociedades e grupos espíritas de Pelotas, visando a unificação do movimento espírita local em torno de da Sociedade União Espírita e representar nossa sociedade, os irmãos Eduardo Alberto Frois, que era o presidente, Francisco José de Souza Bravo e o seu Francisco Joaquim Ferreira. O seu Francisco era meio formiguinho, ele estava costurando todos os grupos, ele estava com todo mundo, quer dizer, fantástico o trabalho do seu. Você sabe que esse registro aí é mais antigo da história no Rio Grande do Sul, o movimento de unificação? Porque o registro que eu tenho de Rio Grande, que me passaram, é de 84 anos. Então, esse é o registro mais antigo. O movimento de unificação do Estado começou na nossa... Em 1904, porque já em 1904 não tinha só a Sociedade União, já tinha outras casas espíritas. Já tinha 5, aliás, muitas fecharam, mas existiam muitas, além dos grupos aqueles. Então, a ideia era unificar em 1904.
O Rio Grande o movimento de unificação começou 84 anos atrás. Então vejam, conforme consta no artigo 14, que diz classificação das sessões. Então, a coisa que aqui era bem diferente de hoje, então, tinham sessões específicas para cada coisa. Então, veja a classificação das reuniões. Conforme consta no artigo 14 do primeiro Estatuto da Sociedade, aprovado em 25 de dezembro de 1904, diz assim: artigo 14. A sociedade tem 4 ordens de sessões. Eram 4 tipos de trabalho. Primeiro, as sessões de economia são as que têm por fim a direção de tratar do estado financeiro da sociedade. O departamento financeiro já era um departamento. Segundo, as sessões teóricas são as que têm por fim o estudo. Então tinha primeiro grupo as sessões de economia, o segundo grupo as sessões de estudo, as sessões teóricas. O terceiro grupo, as teóricas ainda, quer de obras de fenômenos espíritas, como de trabalhos feitos por propaganda da doutrina. Terceiro, as sessões práticas, que têm como objetivo o intercâmbio mediúnico, e as sessões extraordinárias são as que têm por fim preparação da propagação da doutrina, comemoração, eleição, posse ou outro motivo que o exija. Deu para entender? Primeira reunião, o primeiro departamento era de economia, que era a parte financeira, a segunda as de estudo, terceira as práticas e quarta eram todas aquelas reuniões de diretoria, reuniões festivas, eleições, aquela coisa toda. Eram as 4 categorias de reuniões que tinha aqui na sociedade humana. Aqui o que é agora? Primeiro a sede própria. Pois é, isso é importante. A sociedade humana começou aqui. Depois eu vou mostrar a foto. Se vocês descerem a Tiradentes, lá antes de chegar na Barroso, tem uma casinha, até hoje está lá, é bonitinha. Foi lá que começou, era a casa do seu Francisco Bravo. O seu Francisco Bravo era militar, era do exército, e morava lá. Então foi lá na casa dele que começou o trabalho da Sociedade Mundial. Então vejam, o prédio número 47 da Rua Tiradentes, até então sede provisória da sociedade, foi adquirida em asta pública pelo valor de R$ 2.050. Porque naquele tempo o dinheiro era R$ 1.000, lembram? Vocês nem sabem o que é isso. Porque já o Cruzeiro nasceu com 1.000, né? Em 1942. Antes do Cruzeiro era R$ 1.000. Então, R$ 2.000 não tem nosso dinheiro, nem existe mais valor no dia atual. Então, por R$ 2.050, e outra coisa interessante, sempre que os réis passavam de R$ 1.000 para cima, então esse 1.000 era chamado de contos. Era 1 conto, 2 contos, né? 3 contos, 4 contos, 5 contos, 50 contos. Né? Então eram os nomes que se davam para a moeda naquele tempo. Foi adquirido em asta pública, em leilão, né? Tornando-se sua sede própria, conforme consta na ata número 5, de 3 de agosto de 1907. Como a sociedade só possuísse na Caixa Econômica a quantia de R$ 1.178.750, inclusive juros para atender a soma, precisa para a compra e mais despesas necessárias foi tomar um empréstimo da irmã. Tomar o prêmio da irmã. Foi necessário tomar a Sim, prêmio da irmã. exato, da irmã. Porque vocês vão ver quem é a irmã. Aí a Essa casinha. casa existe.
essa foto foi tirada lá antes do ano 2000, essa árvore está bem mais crescida. O Woody foi lá e tirou uma foto esses dias para mostrar para a turma dele. A árvore está bem crescida. Cresceu. A porta trocaram. Então, Tem veja, gente que mora ali, então. Tem. Ele tem uma boa energia. É aqui no centro. Essa caixa mora uma energia boa. Ela Tiradentes. quem mora agora, não sei. Quem mora agora lá, Mas a casa deve ter uma energia até hoje muito forte. Ah, muito sim, boa. sim, tranquilo. Então, vejam, tem que dizer da irmã, Sumiram. o dinheiro que te pediu emprestado para a irmã não é irmã de sangue, irmã cofreira, né? Cofreira. Da irmã Zulmira Ferreira Frois, a quantia de 935.408 reais, com juros de 8% ao ano. Alto seu juro. Após as reformas necessárias, aconteceu a inauguração no dia 29 de dezembro de 1907. A irmã não era fraca. Veja, faz tempo isso, né? Tinha 6 anos a sociedade da fundação e apenas 5 anos da instalação realmente. Então, essa foi a primeira sede da Sociedade União. A casinha está lá até hoje. Doutor Edi, de lá para cá, a gente vive fazendo reforma. Pois é. Nossa, não está Já terminando. naquele tempo, né? Já naquele tempo. Vamos então. Colégio União Espírita. Lá na Sociedade União, naquela casa, foi criada uma escola, porque o seu Batista era professor. Então, dentro da caridade que a sociedade queria fazer, criaram uma escola. E olha, teve anos funcionando a escola, até que, por questões legais e financeiras, acabou fechando. Então, veja, a 2 de janeiro de 1908, foi criado o Colégio União Espírita, sob a responsabilidade dos professores Manuel Octaviano Meireles e Dario Luz Batista, nas dependências da sociedade, e que durante muitos anos levou a cultura aos jovens da época. Ainda neste mesmo ano, o colégio recebeu a quantia de 50 mil reais. 50 mil reais. 500 mil. 500. 500 mil reais, 500 mil reais, como doação de Félix Antônio Gonçalves. Era um cidadão que certamente era espírito. No ano seguinte, na reunião de diretoria de 13 de janeiro, a sociedade criou uma verba de 50 mil reais para a manutenção das aulas. Então, o seu Félix doou 500 mil reais. Era dinheiro, naquela época, 500 mil reais era dinheiro. Né? E a diretoria, então, depois 50 mil reais por mês. O que mais? Não dá para ver lá em cima. Gás corrente, diz lá em cima. Hein? Gás corrente, né? Gás corrente. Então vamos lá. Na reunião de diretoria de 28 de julho de 1909, tratou-se da instalação de gás corrente na sede da sociedade, ao preço de 187 mil reais. Importância conseguida através da coleta entre os diretores. E o gás O que corrente? é isso? Vai ser o gêmeo. Sim, naquele tempo, parece que até na iluminação era com gás. Ah, Na iluminação, certo? Era o que se usava gás. Né? Sim. Ah. não era, quer dizer, não era essa rede. Porque eletricidade não tinha naquela época. Nós vamos ver aqui, ó. Então, em 1909, a sociedade já deu um salto de qualidade, já tinha gás. Já era chique, né? Era a época, né? Instalação de esgoto. Pois é. Eu tenho a impressão que até essa data, as necessidades fisiológicas eram feitas no quintal da casa. Não, era patente que a gente chamava. Porque eu morei na Alberto Rosa aqui, e eu era criança pequena e via aqueles caras passar com os cavalos para Peral. E nem está tão longe. Fedor. Quando eu vim para Pelotas, em 1954, eu lembro onde eu Duas morava. quadras quando eles vinham vindo, a gente já estava sentindo o cheiro antes.
Eu me lembro quando criança que 2 quadras, quando eles vinham hoje com aquele cavalo, com aquela carroça. Lá eu morava na Duque de Caxias, todos os dias passava o caminhão com os carros. Isso mesmo. Em 54. Sim, E eu sou de 60, e eu tinha uns 4, 5 anos, 65 mais ou menos, eu sabia. Então, instalação do esgoto. Tão multimelhoramento no edifício social foi autorizado na reunião de diretoria de 20 de março de 1915. Então, em 1915 é que instalaram banheiros na casa. Então, a sociedade já tinha 14 anos. O que mais? A instalação da luz elétrica. Até que um dia chegou lá a eletricidade, né? Aleluia, chegou. Foi decidida na reunião de diretoria de 28 de dezembro, também de 1915, já contando com a quantia de R$25 mil para tal fim. Olha, R$25 mil era dinheiro. Quanto é que nós gastamos? Nós vamos gastar agora nessa instalação. Olha, vou dizer que essa rede trifásica vai sair por volta dos R$25 mil. Seria. Só para fazer a instalação trifásica. O que mais? A nova sede. Nova sede. Por volta de 1920, surgiu a ideia de se adquirir nova sede para a sociedade que fosse mais central e atendesse melhor às suas necessidades de trabalho. Isso tudo está na ata, né? E a escolha recaiu no velho prédio da rua 15 de novembro, número 461, que foi comprado com fundos provenientes do saldo de caixa, mais um empréstimo do sócio João Golgo, né? 12%, meu Deus. De dois contos de reais. E os juros eram 12%, meu Deus. Ao ano. Com juros de 12% ao ano. Ao ano não é Não, não é tanto, né? 1% ao mês. Não, achei que era por mês. Eu digo, meu Deus. Em setembro de 1920, a Sociedade Fraternal de Senhoras Espíritas ofereceu à Sociedade União a quantia súmula de 2 contos com juros de 7% ao ano. Quer dizer, de 12 baixou para 7, né? A fim de saldar a dívida acima referida, economizando, portanto, 5% ao ano, né? Proposta que foi aceita pela diretoria. Esta importância terminou de ser paga somente em 1948. De 18 anos. Não, 28 anos levaram. Ai, olha a nossa responsabilidade hoje, meu. Pois é. Os centros espíritas nunca tiveram muito dinheiro, então era tudo com mais sacrifício. É por isso que a gente trabalha tanto. Olha a nova sede da Sociedade. Ai, que bonitinho. Vocês conhecem? Essa casa. Essa casa aqui. Quando eu vim para cá, em 1974, é quando desmancharam e fizeram essa frente na cidade. Eu cansei de passar na rua 15 aqui e vi essa casa, né? Que era uma casa antiga mesmo. Uns dizem que era uma fábrica de óleo, outros diziam uma fábrica não sei de quê, mas era uma casa muito antiga. Né? Essa aqui é nova. Tão reformada que foi, e a casa é nova. Tá? Então essa é a nova sede. Que interior da nova sede. Então vejam como é que era a nova sede. Vejam os bancos. Vocês estão confortavelmente sentados aí, né? Vejam, era de madeira. Tudo. Se aquele de madeira era ruim, imagina esse. Pois imagina. Então essa é uma fotografia na casa antiga. Olha os pilares lá, ó. Os pilares, isso não mudou. Vocês vejam lá os pilares. Lá no fundo dos pilares, ó. Não, isso aí foi feito numa reforma de 1900 não sei quanto. Aquele lá no fundo não são pilares? São os mesmos pilares, eu acho. Mas isso foi feito
quando se fez o segundo andar aqui em cima, porque aqui não tinha segundo andar. Sim. Era o primeiro andar. Esses pilares aqui não são daquela época? Não. Isso aqui foi em 1980 e poucos. Que, aliás, eu acho que foi de muito mau gosto, né? Eu disse na época, eu disse, podiam fazer vigas em ponta a ponta. Eu conheço salas muito mais do que essa e não tem viga nenhuma. Para o meu gosto, tirou uma boa área de aproveitamento. Sim, que quantos andares ainda pretendem fazer para cima? Tem que ver também. Mas mesmo assim não precisa de tanto pilar. Não sei. Mesmo assim não precisa de tanto pilar. A gente tem que pensar que a evolução arquitetônica também mudou, não era? Hoje tu faz. E essa vocês conhecem? Só que naquele tempo, em 1974, quando se fez a reforma, não tinha ainda esse nome Sociedade Anônima. Tinha só aquela plaquinha ali, na parede, aquela que era a divulgação, a identificação da sociedade, ali. Faz pouco tempo que se botou essa sociedade, essa grande iniciativa. Não, já é outra, doutor Edinho. Já é outra placa. Essa aí foi retirada ano passado. Foi tirada? Foi, tem outra. Pelo amor de Deus, eu nem sabia. É tanta reforma que Tanto você não está acompanhando. Eu já perdi. Olha aqui, ó, uma fotografia. Aqui diz que seria em 1973, mas na verdade não tinha essa tela aqui, não tinha isso. Não. Essa tela é moderna. Essa foto aqui é recente, mas para mostrar como é que era o salão em 1973, e vejo, na fotografia aparece os pilares, porque são esses aqui, que foram feitos em 1980, alguma coisa. Tá? Então vejo os bancos de madeira também, eram um pouquinho mais confortáveis que os anteriores. Tá? Mas também teve muitos anos com isso aí. E aqui, 2013, Dani, conhece aquela senhora de vermelho aqui? A minha mãe, A tua mãe. o seu Fernandinho, que era o tesoureiro, hoje vem em espírito, né, porque ele está sempre presente. Esse senhor aqui, eu não sei quem é, Paulo Monteiro, eu acho. A Célia, e o meu filho está lá atrás, ó, atrás da Célia. Ele ainda está lá atrás, ele nem vê aula hoje. Mas ele sempre vem, eu não sei uma coisa. Não. E esse aí quem é? Esse é o Frois. Eduardo Alberto Frois, primeiro presidente da Sociedade União, de 1903 até 1929. Foi presidente 26 anos. Tanto que, quando eu cheguei em Pelotas em 54, o nome, aqui a Sociedade União, ninguém sabia o nome Sociedade União. Tudo era o Centro do Frois. Né? O Centro do Frois. E aquela geração toda teve que desencarnar e vinha essa nova que está aí, para realmente chamar a Sociedade União de Sociedade União. Era o Centro do Frois. Então vejam, desencarne de Frois ocorreu no dia 1º de setembro de 1929, após 26 anos e 23 dias na presidência da Sociedade União, sendo substituído até o final da sua gestão pelo secretário Francisco Joaquim Ferreira. O senhor Francisco estava em todas as bocas. Tá? E realmente era efetivo, trabalhava que dava gosto. E aqui o que é? Bom. 1936. Foi um ano atípico. Veja bem aqui, ó. Foi um ano atípico na história da Sociedade União, pois em julho desencarnou o presidente, que era José Brizolar da Silva. Eu não sei se vocês sabem, presidente do Espírito também desencarna. Então, o José Brizolar da Silva sendo substituído pelo secretário Francisco Joaquim Ferreira, que por sua vez desencarnou em novembro. Foi presidente só com... morreu 4 meses. Não, ele já tinha, quando o Frois morreu, ele foi presidente 2 anos. Depois, agora nessa oportunidade, quando faleceu o presidente, ele assumiu. Durou 4 meses só e desencarnou. Em novembro do mesmo ano, no impeachment do tesoureiro, que estava doente, tesoureiro, foi escolhido em Assembleia Geral para completar o mandato até 29 de dezembro, o sócio fundador Alfredo Maia Bastos. Essa situação inusitada
fez com que fossem aprovados novos estatutos, dando assim início a uma nova fase na história da Sociedade União. Eu vou falar mais adiante, mas eu posso antecipar aqui o seguinte: a Sociedade União parece mentira, mas ele dá saltos de qualidade mais ou menos a cada 36 anos. Foi em 36, depois foi em 72, foi em 2008. Nós estamos já no quarto andar da Sociedade União. Nós vamos ver agora na sequência. E aqui foi em 1936, foi a primeira vez, o primeiro salto, quando a Sociedade União era praticamente uma família. Tanto que na diretoria era presidente, secretário e tesoureiro, só. Não tinha mais ninguém. Eram os três que mandavam tudo. Mesmo porque era um pingo de gatos pingados que tinha de trabalhadores. Tá? Bom, com essa função toda, em 36, viram as pessoas da época que tinha que modificar, que realmente tornou uma sociedade. E aí então, foi criado novos estatutos, foi criado um regimento, em 36, começando a segunda etapa, o segundo degrau da Sociedade União. Então terminou, aquele união primitivo, primário, terminou em 1936. Quer dizer assim? Filiação à Federação Espírita. A Federação Espírita foi fundada em 1919. E, consequentemente, de um modo geral, todas as sociedades se filiavam. A filiação foi tratada na reunião de diretoria de 1943, veja bem, mas realmente efetivada somente em 1948, quando a sociedade efetivamente se tornou sócio da federação, da FEX. Porque tem todo um processo de filiação, Sim, né? Não é, eu quero me filiar e vou, não, tem todo um processo. E naquele tempo eram muito mais rigorosos que são hoje nas escolas. É bem rígido até hoje. Eu sei. Bom, outra coisa, veja assim, presença feminina. Até 1930, alguma coisa, 1940, espiritismo era só para macho. Verdade, você vê aqui. Mulher entrar em qualquer diretoria, mas olha, era um caos. As mulheres assistiam às sessões, elas podiam assistir às aulas, assim, os estudos, mas para a diretoria, direção do Casa Espírita é só para o homem. Então, a primeira mulher que entrou, vamos ver aqui, foi na eleição de 29 de dezembro de 1945, que pela primeira vez na história da Sociedade União apareceu a presença feminina em diretoria. Essas pioneiras foram Isabel Monteiro, como segunda bibliotecária, cuidava dos livros ali, e Carmen Tavares, como diretora do mesmo. Porque nessa época, nessa segunda etapa de 36 para cá, criaram o cargo de diretor do mês, onde um médium, um trabalhador da casa, era responsável naquele mês por todas as atividades da casa. Porque naquele tempo, a porta da Sociedade União só tinha uma chave. E era o diretor do mês que tinha. Hoje a gente tem uma pilha de chaves. Dá para contar quem não tem a chave. Exatamente. Tá? Então, o diretor do mês era ele que abria a casa, ele que preparava a sala de trabalho, ele fazia tudo. Né? Ele varria, espanava, fazia tudo que tinha. Hoje seria impossível o cargo de diretor do mês aqui. Hoje não tem como. Hoje não tem como. Naquele tempo era um trabalho por semana. Claro que dá. Então, quando havia eleição, elegiam 24 diretores de mês. Porque a gestão era 2 anos. E era um mês para cada um. Então, como é que eu vou dizer? 12 era o primeiro ano, os outros 12 para o segundo ano. Entende? Porque senão cansava, era cansativo.
E tinha 2 ou 3 trabalhos na casa só. Tá? Então, veja, essas senhoras foram as pioneiras, as desbravadoras que, né, iniciaram a participação de mulher na sociedade negra. E hoje a gente vê, até é raro a gente encontrar homem, né? É verdade. Virou a coisa. Né? Não, tem bastante. Não, tem bastante. Tem bastante. Essa é a minha pergunta. Que mais? A justiça eleitoral. Isso eu acho filha de cara. Mas, naquele tempo era assim. A justiça eleitoral designou nossa sede para funcionamento da 32ª mesa eleitoral para as eleições de 15 de novembro de 47, fato que se repetiu por outras tantas eleições. Quer dizer, falei política aqui dentro, votação aqui dentro, aquilo tudo que você sabe, né? Que acontece. Dentro da sociedade real. Veja como era organizado. Tá? Bom, escola dominical para crianças. Aqui começa praticamente a nossa história. É a evangelização. Começou, vejam aqui, ó. Foi criada por dona Lília Gardelli, no dia 22 de agosto de 1948. Era os domingos, né, que vinham as crianças para cá. Foi, digamos assim, a semente inicial da futura, que é a atual, evangelização. Foi preciso uma mulher para fundar a evangelização. Sim, mas aí depois de 45 para cá, as mulheres começaram a entrar, né? Elas eram professoras, né? Fazer a escola dominical é coisa de professora. Claro. Que mais aqui? Trabalho de passe. Isso é interessante também. Quando vocês vêm aqui na quinta-feira de noite tomar passe, quando é que começou? Na reunião da diretoria de 7 de janeiro de 1954, ficou decidido que seria criado um trabalho de passe às quintas-feiras à noite com as seguintes características: das 20h30 às 21 horas, palestra evangélica doutrinária, seguida pelo passe. Aos médiuns da mesa só era permitido faltar uma vez por mês. E já o passe da quinta-feira de tarde foi iniciado em 18 de março de 1965, ou seja, 11 anos depois. Esse médium da mesa é o seguinte, a maioria de vocês não viram. Eu fiz parte há muitos anos. Aquela mesa que fim é uma mesa daqui? Era muito grande, estava cheio de cupim, a gente reduziu o tamanho da mesa. Dela, dele? O lugar que está. Mas os cupim tomaram conta dela. Os cupim? Então tá um cupinzinho. Aí a gente botou um pequenininho, mais pequenininho. A mesa era grande e nos dias de passe tinha 3 pessoas na mesa. 3. O presidente aqui no meio, um médico de apoio aqui do lado e o palestrante lá. Essa era a mesa. Então, aquele que tinha uma equipe que era responsável para fazer a parte da mesa, de participar da mesa. Então, por mês, aquele que estava escalado só podia faltar uma vez. Se faltasse 2 vezes, era expulso. Da função, tá? Não da sociedade, da função. Tá? Eu cansei não só de fazer palestra ali, como de sentar aqui como médium para formar a equipe da mesa. Era a equipe também. Mas a figura central era o presidente. O presidente está ali sempre. E muitas casas ainda é assim. É até estranho, é união. Nós somos das poucas casas que não tem o dirigente do trabalho. Hoje é chamado dirigente do trabalho. De palestra. Não tem necessidade. Bom, o que diz aí? Diretoria de... Da década de 60. Década de 60. Década de 60, né? 60. Então chegamos em 1960. Veja bem, os trabalhos semanais da sociedade na década de 60 estavam assim distribuídos. Então os nossos trabalhos aqui na casa, na década de 60, era isso aí. Domingo não tinha nada. Domingo a gente tinha que ir à missa. Brincadeira. Segunda-feira, sessão mediúnica e irradiação. Sessão mediúnica aqui significa
a caridade dos espíritos, né, de intercâmbio, né, de manifestação espírita. Era a caridade dos espíritos e irradiação. Na terça-feira, reunião de diretoria na primeira terça e orientação dos médiuns na segunda terça-feira. Então vejam bem, naquele tempo não tinha atendimento fraterno, não tinha nada disso, as pessoas chegavam aqui babando desequilíbrio, e o que é que se fazia? Tinha um trabalho mediúnico chamado de orientação espiritual a encarnados. Então aqui na Sociedade União, quando chegava alguém desequilibrado, alguém anotava os dados, né, idade, nome, idade, toda, e mandava para o trabalho de orientação. Então, lá na mesa se perguntava, né, para os espíritos como é que se podia ajudar aquela criatura. Tá? Não era o atendimento fraterno, era a espiritualidade que respondia. Então, aquela história, né? Eles diziam, tem que tomar passe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Os espíritos diziam tudo isso que a gente diz, porque o caminho é esse. Entende? Mas era uma função sem tamanho, porque enquanto nós, geralmente são reuniões de 15 em 15 dias, enquanto isso, o pobre do paciente ficava babando desequilíbrio. Não é como agora que a gente já manda para ser amigo, já manda para desobsessão, toda. Eu tinha que esperar o resultado da orientação. Eu cansei de participar, depois, na década, eu vim para cá em 70, isso foi até nos anos 80, mais ou menos, esse tipo de tratamento. Então, depois a gente terminou também quando a gente criou o atendimento fraterno, a gente terminou com esse trabalho. Então, na terça-feira é isso. Aí depois, a sede da Liga foi aqui praticamente desde a sua fundação em 47. A sede da Liga era aqui. Então, não sei que ano foi, uma das terças-feiras era para a reunião da Liga. Quando eu cheguei aqui, em 74, a reunião da Liga era a primeira terça-feira do mês. E a reunião de diretoria era a segunda terça-feira do mês. E o trabalho, então, esse trabalho aí era na terceira terça-feira do mês. A gente não sabe. Não tinha todas as semanas de trabalho. Tá? Depois, na quarta-feira, desenvolvimento mediúnico, era o TPM daquele tempo. Tá? Eu entrei nessa porta aí, nesse 13 de novembro agora, fez 51 anos, para me desenvolver. Foi numa quarta-feira, né, me botaram na sala 3, e faz 51 anos que estou sentado na sala 3. Comecei a me desenvolver, porque não desenvolvi coisa nenhuma, eu não sou psicofônico. Depois passei da caridade dos espíritos, depois passei da desobsessão, e estou até hoje na desobsessão. Tá? 51 anos sentadinho na sala 3. Então era o desenvolvimento mediúnico. Na quinta-feira era passe, e na sexta-feira também tinha sessão de caridade dos espíritos e também passe. Que não diz nem o horário, nem marca qual é o horário. Eu acho que o passe era nos médios que vinham assistir, fazer. Os trabalhadores que vinham para a sessão, eu acho que era eles que tomavam passe, não era para o público. Entende? Mas, bom, gente, 9h30, não, cadê? Que horror! Depois o que é? A prorrogação de mandato. Tá. Tendo em vista os compromissos financeiros assumidos pela diretoria de 71, o seu Valverde, com a reforma do prédio da Sociedade União, uma prorrogação de mandato. Com a reforma do prédio da Sociedade União, uma prorrogação de mandato ao invés de uma eleição para o ano de 72, conforme decisão da Assembleia Geral extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 1971. Então, nesse ano não teve eleição. Prorrogaram mais um ano a diretoria. Interessante isso, hein? 1973. Representa novo porte, lembram? 36, com 36, 72. Né? Foi quando começou com essa reforma, a terceira etapa da Sociedade União. Representa novo marco na história da Sociedade União, o fim de um
De um ciclo. De um ciclo, no início de outro, oportunidade de um novo grupo de trabalhadores foi chamado pela espiritualidade maior a assumir a responsabilidade de dirigir os destinos da mesma, através da implantação de uma dinâmica de trabalho mais atualizada. Então foi o seu Milton Barão, a dona Lígia Barão, o seu Paulo Moreira, né? Enfim, toda aquela equipe mais antiga que estava pela espiritualidade definida como dar um novo impulso na sociedade união. E deram mesmo. O departamento de orientação espiritual seria o atual espiritual, né? Porque a coisa, os problemas, os médios, não tinham uma direção que coordenasse tudo. Cada trabalho era autônomo. Aliás, aqui sempre teve trabalho de manhã, trabalho de dia e trabalho de noite. Eram duas sociedades união, que não tinha ligação entre uma e outra. O que se fazia de noite se fazia de dia, o que se fazia de dia não se fazia de noite. Só tinha uma coisa, na eleição, se o presidente fosse da noite, o vice tinha que ser da tarde, e vice-versa. Se o presidente fosse da tarde, o vice tinha que ser da noite. Nunca vi nenhum presidente da tarde, da noite. Tá? Quer dizer, esse nosso grupo foi que realmente reorganizou a sociedade união da maneira que é agora. Porque até lá, até 1973, era realmente uma anarquia. Então vejam, foi criado por decisão da diretoria no dia 23 de julho de 74 e dirigido por uma comissão composta pelos seguintes irmãos: Lauro Eberle, que era presidente, José Maria Saraiva de Oliveira, um tenente da brigada, que no dia 25 de fevereiro desse ano completou 100 anos encarnadinho. Tá? O tenente Saraiva está encarnado ainda. Só não tem carro, 100 anos não vem mais aqui trabalhar. Já nem sai mais de casa. Mas está enxuto. Tá? Ele está com 100 anos, mas parece que ele está com 15. É o José Maria, que foi presidente de 73. Milton Rodrigues Barum, Álvaro André Hipólito, Álvaro é sobrinho tio do Cândido. O Cândido era filho do irmão dele. E Erli Nessa, e sendo como secretário o Paulo Moreira dos Santos. Então foi a primeira vez que se criou um departamento para administrar os trabalhos da casa. Aqui, agora sim. A partir de agora eu sou testemunho ocular dos fatos. Tá? A criação, em que ele diz? Maria Aparecida. Maria Aparecida Granati. O passe naquele tempo, cada um dava seu jeito. Não tinha uma técnica. Aí então o Centro Espírita Emmanuel, lá da Embrapa, lá no Capão Leão, que era membro da Liga, pediu para um belo dia para a Liga fazer um curso para ensinar a fazer a da passe. Só que a Liga fazia tudo menos, se preocupava com tudo menos com o espiritismo. Era só pro forma, tinha que ter diretoria, mas ninguém sabia nada, ninguém fazia nada. Tá? Só era pro forma. Então, o que a Liga fez? Apelou à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que era um pouquinho melhor, já fazia alguma coisinha naquele tempo. Nós estamos nos 70. Bom, a Federação também não tinha quem desse curso de passe. Apelou para a Federação Espírita de São Paulo, que no Brasil, pelo menos na época, era quem estava mais adiantado nessa questão. E a Federação Espírita de São Paulo mandou a dona Maria Aparecida Garbati, essa senhora aqui, para fazer um curso de passe aqui na Sociedade União. Tá? Então vamos lá. A dona Maria Aparecida era diretora do Departamento de Expansão das Escolas de Médios da Federação Espírita de São Paulo, ministrou um curso intensivo de fluidoterapia e na sociedade nos dias 3, 4 e 5 de maio de 1975, convidada que foi pelo Centro Espírita Emmanuel e como o aval da Liga Espírita Pelotense e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Tal evento foi fundamental para as grandes transformações que ocorreram aqui na Sociedade União. Então, esse passe que nós aplicamos aqui foi um passe
criado e ensinado lá na Federação Espírito São Paulo. Certo? Porque aqui no Rio Grande do Sul ninguém entendia de passe. Vejo aí uma foto, né? Curso de fluidoterapia ministrado pela Dona Maria Aparecida. Aqui que eu posso dizer para você, essa segunda senhora aqui era a Lígia Barum, que depois foi presidente. Aquela senhora mais fofinha ali, a Dona Leda, que era a médium de cura. Tinha um trabalho aqui que era de cura. Ela era a médium que dirigia. Claro que eu não lembro de todos, mas esses dois aqui na frente, essas duas eu lembro. Então eu vejo a reunião do curso, quanta gente, porque esse curso não era só para a Sociedade União, era para Pelotas todas. Então estava todas as casas espíritas ali. Depois, Escola de Médiuns, que é o atual departamento de instrução, do qual vocês são membros, né? A Escola de Médiuns foi inaugurada no dia 1º e 2 de setembro de 1975, nos turnos da noite e da tarde, respectivamente, contando sua primeira turma com 132 alunos, 75 de noite e 57 de tarde. Quando começou o primeiro curso, não era a ESD, o ESD veio em 1980 e muita coisa. Era a Escola de Médiuns e eram os livros da Federação Espírita de São Paulo que a Dona Maria Aparecida tinha trazido. Porque São Paulo já fazia cursos há mais de 20 anos, em 1970, quando ela esteve aqui. A primeira mulher presidente. Vejam, a primeira mulher que entrou na diretoria foi em 47. A primeira mulher presidente foi, né, Lígia Oliveira Barum, eleita a 15 de novembro do ano 77, para a gestão de 78 e 79. Vocês sabem que eu, quando entrei aqui, eu entrei para desenvolver a minha atividade, não sabia o que é, desse o que desse, eu ia trabalhar, nunca tive intenção nenhuma de nenhum cargo aqui dentro. Quando fui nesse grupo aí, 77, eu era muito amigo do casal Barum, dos dois, então ia ter eleição, a Lígia era candidata, fizeram a nominata, e naquele tempo, já que ele elegia os presidentes, não era mais a Assembleia Geral, era o Conselho Deliberativo. Né? E então, lá, quase na véspera da eleição, um elemento, o secretário da diretoria, desistiu, pediu para sair da chapa. E quando me convidaram para participar do Conselho Deliberativo, como era praticamente uma reunião por mês, como muito, né, eu pensei assim, bom, para não perder os amigos, eu fiz um sorriso amarelo e aceitei. Aceito o Conselho Deliberativo. Pois não é que o homem, o secretário desistiu, o que ele já fez? Nascente, vem cá, ó, é contigo, me botou na diretoria, que eu entrei para ficar 2 anos, estou 51. Deu a história de cada um, né? E eu nunca queria nada disso, na faculdade de medicina, eu, dos 6 anos de medicina, fui secretário da associação de turno, o que eu me incomodei, você não imagina. Acho que nem nesses 50 anos de união eu nunca me incomodei, tanto como me incomodei em 6 anos de medicina. Tá, então, a primeira diretoria, só para vocês fazerem ideia. A diretoria da Lígia, presidente a Lígia, vice-presidente a Dona Luísa Guimarães, a Lígia era da noite e a Dona Luísa era da tarde. Sempre, geralmente naquele tempo. O secretário, botaram o secretário. O segundo secretário era o seu Alvino, o tio do Cândido. O primeiro tesoureiro era o tenente, o José Maria. O segundo tesoureiro era o Bené, que é o pai do Gerson. A primeira bibliotecária, a Dona Lisa Bellatori, a segunda bibliotecária, a Sônia Mendes, que também são todos encarnados, e os Relações Públicas, a Luiz Carlos de Crescenzo. Esse está encarnado aí numa... O seu Bené eu conheci. Hein? O seu Bené eu conheci. Sim, pois é.
Tá? Só para vocês fazerem ideia da primeira diretoria do União nessa nova orientação. Que mais? Tinha o departamento, né? Diretor do departamento de assistência espiritual, Bonafides Valente de Almeida, que desencarnou em Porto Alegre esse ano. Diretor do departamento de assistência social, Laidi Scheffer Lima, que está de tarde, é uma das remanescentes. Diretor do departamento de evangelização e infância, Elizabeth Mendes, que desencarnou jovem num acidente lá mais no norte do estado. Era bem jovem, hoje tinha 20 e poucos anos. A escola de netos era comigo, né? E o conselho fiscal, que é quem cuidava do dinheiro, era o seu Aires Ferreira Martins, o seu Paulo Oliveira e o seu Rui Dutra. Então essa foi a primeira diretoria do novo modelo de eleição na segunda etapa da história da Sociedade União. Bom, agora sim. Ex-presidentes. A Sociedade União de Instituição Espírita, ao longo dos seus 100 anos, porque isso aqui foi feito por 100 anos, né? Já teve, vai ter os presidentes até 2019. 100 anos de existência, teve 27, depois mais 2, 29 presidentes, dos quais 19 já desencarnados, agora tem mais, e cuja história pode ser dividida em 3 períodos. Foi o que eu falei para vocês, as etapas. A primeira etapa vai desde a fundação, 29 de dezembro de 1901, até 1936, caracterizando-se por uma estrutura funcional quase que familiar, sobressaindo a figura do seu Francisco Joaquim Ferreira, seu idealizador. Fundador, né? Idealizador e grande batalhador, presença constante em todas as suas atividades, principalmente nas horas de maior dificuldade, e Eduardo Alberto Frois, que a presidiu desde a fundação até seu desencarne em 1 de setembro de 1929. Então, foi a primeira etapa que já falamos. Nesse período, os problemas maiores eram geralmente resolvidos por comissões formadas em reunião de diretoria e os trabalhos mediúnicos dirigidos pelo presidente e secretário tesoureiro, né? Era só os 3 que dirigiam o trabalho mediúnico na casa. Não se dava, como se faz hoje, de formar outras pessoas. Não, era só os 3 que dirigiam. Então, nessa época, nessa primeira etapa, foram presidentes o seu Eduardo Frois, então as datas, o seu Francisco Ferreira, o seu Brizolar, que morreu lá, né? E o seu Alfredo Maia Bastos. Esses foram os presidentes desses primeiros 36 anos da atividade de história da Sociedade União. O ano de 1936 ficou marcado por fatos bastante singulares, pois o presidente José Brizolar da Silva desencarnou no mês de julho, sendo substituído pelo secretário Francisco Ferreira, que por sua vez retornou à parte espiritual em 4 de novembro. No impedimento do tesoureiro, a Assembleia elegeu o sócio fundador, Alberto Bastos, para completar o mandato do dia 29 de dezembro e aprovou novos estatutos que modificaram substancialmente a estrutura administrativa da sociedade, colocando um ponto final naquele primeiro período e começando uma nova etapa, 1936. O segundo período, iniciado em 1937, estendeu-se até 1972, caracterizou-se por uma estrutura funcional já mais associativa, ressaltando-se a figura do diretor do MES, responsável pelo bom funcionamento da sociedade, desde a abertura e o fechamento da sede da casa, até a organização dos trabalhos mediúnicos. E o grande líder desse período foi, inegavelmente, Ormino Francisco Lopes, que participou de todas as diretorias desde 1937 até seu desencarne em 65. Aqui não está a foto dele.
Em 1972, foram concluídas as principais e necessárias obras da reforma do prédio da sociedade, adequando-o para os novos tempos que certamente viriam. Ponto, né? Presidentes da sociedade nesse período. Vamos ver aqui foi o presidente. Aí já tem mais, né? Só vou citar os nomes. O seu Francisco, não seu Mormino, Francisco Lopes, foi 8 anos presidente, alternado. O seu Luiz Leonardo Brasil Colares, que é esse busto que tem aqui na parede, quando a gente vai para a sala de passe, foi presidente nessa época aí. O seu Lauro Moura e Cunha, o seu Viterbo Rosa, Leon Kleiman, Jane Pinto da Silva, Manuel Martins Moreira. Esses foram os presidentes até... Não, ainda tem mais 2 para ver. Francisco Otávio Donato. Ali não há? Isso, Francisco Otávio Donato. Mas faltou um nome ali no meio, tem umas datas ali. Tem 12 de 1970, 29. Não, é o Lauro. Não, seu Lauro. O seu Lauro ele foi presidente todos esses anos aqui, foi 6 anos presidente. Meu Deus. Sempre alternado, mas nunca teve continuidade. São 2 anos só para presidente. Agora são 3. Então, essa é a turma de presidentes nessa época. O terceiro período teve início no ano 73 e se caracterizou por profundas modificações estruturais, tanto físicas quanto funcionais. Já desde o final da década de 60, que a espiritualidade maior encaminhava para a sociedade união aqueles elementos que seriam os responsáveis pela transformação necessária, a sua adaptação, adequação aos novos tempos que estamos vivendo atualmente. Em 1978, foram aprovados novos estatutos que lhe deram uma estrutura administrativa departamental e, com isso, aumentando a sua abrangência funcional. Então, todas essas transformações aconteceram justamente nessa terceira. Esse união que vocês estão vendo aqui, que vocês estão ingressando, realmente, esse é a união atual, começou nessa época de 70 para cá. E, como eu disse, eu estou acompanhando até agora toda essa evolução. O que mais se valorizou nesse período foi não só a união entre os trabalhadores, como também e principalmente a instrução espírita, fazendo com que, ao alcançar seu centenário, essa sociedade faça jus ao nome que possui e a finalidade para a qual foi criada. Foram presidentes dessa época, então, de 1970 para cá. O tenente José Maria Saraiva de Oliveira, em 73, Milton Rodrigo Barum, 6 anos presidente, Lígio de Oliveira Barum, também 6 anos presidente, sempre alternado, não é mais uma corrida, né? É que naquele tempo tinha tão pouca gente que teve um período que sempre repetia mais ou menos a mesma turma. Agora que diversificou. Depois, quem mais? Eu estou ali, lá em cima. Eu fui o 23º presidente da sociedade, né? Já dirigi 8 anos, também alternado. Bonafide Valente de Almeida, já desencarnou em Porto Alegre. O seu Roberto Lapuente da Rosa, é trabalhador da casa, trabalha no atendimento fraterno, nos domingos de noite. Ele foi presidente 1, 2 vezes. Vera Terezinha Postal Vilhalva, essa saiu da presidência, acho que teve mais um ano, deu no pé da sociedade, até hoje não sei onde é que está. Subiu da sociedade, a velhinha. Era uma joia de criatura. O seu Jair Heideck Fliegel, que trabalhou no atendimento fraterno, que dá para vocês da tarde, né? Também foi presidente, 4 anos. A Isabel Nunes da Rosa, esposa do Roberto, também a Isabel trabalha além da evangelização. Na evangelização e trabalho de caridade aos espíritos. De caridade, né? Então essa gente está aí ainda. Está quase no fim da história.
teve ainda Ana Cláudia Batalha Alves, que vocês não conhecem, tá? E Mara Meirelles Moraes, que foi já desencarnada, foi mãe do atual presidente, né? Ana Daniela Alves Cardoso, para quem não conhece essa moça aí, que está no exercício da presidência, porque o Matheus está afastado, está licenciado. Então, essa turma, depois teve o Lázaro. Sim, teve o Lázaro, até 21. Sim, o Matheus. São Mateus. Porque a partir de 1920 foi 3 anos. Então, o Lázaro ficou, da livraria, ficou 3 anos, e o Matheus com ela está ficando 3 anos. Tá, gente? Então, em reunião do Conselho Deliberativo realizada a 18 de setembro de 1901, foi eleito presidente para o biênio 1901-2003, Roberto da Ponte da Rosa, que se tornou o primeiro a ocupar esse cargo no terceiro milênio, e segundo centenário da Sociedade Não. O último presidente do século XX e do primeiro centenário da Sociedade foi o Jair Felipe Hartwig. E o primeiro presidente do terceiro milênio e segundo centenário da Sociedade foi o Roberto. Então, agradecemos a Deus e a Jesus por esta casa de amor, por esse pronto-socorro espiritual que nos acolheu e acolhe tantos encarnados e desencarnados diariamente. Sigamos em frente com fé, amor e caridade, cientes de que o caminho de evolução é seguir os ensinamentos do Mestre. Porque essa palestra eu fiz no dia 29 de dezembro de 2019. Daí há 2 dias ia ser o